Ok, estamos gravando. Gente chegando aqui. Outra Vanessa Salata. Boa noite, menina. Tudo bem? Tá sem áudio. Zé, hoje você está entre mulheres. Sempre, sempre. É a minha sina. Bendito ao fruto. É a minha sina. Vamos lá. Então, gente, muito bom estar com vocês aqui. Gratidão a todos. Gratidão àqueles nossos amigos de todas as horas que sempre estão presentes conosco. Aqueles que são nossos colegas de classe no plano menos denso, aos amigos do Seara Esperança, em especial Frei Abílio, nosso mentor e guia nesse grupo. E, claro, como sempre, pedindo a bênção, a proteção e a permissão de nosso Mestre Jesus, para estabelecermos essa conexão no nível mais alto que nos for possível, para que possamos unir não apenas as nossas mentes, mas também os nossos corações, e nos identifiquemos com tudo aquilo que estamos aprendendo aqui. Então, iniciamos com a Melissa chegando e com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quem mais chegando aqui? Aninha, boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, hoje vamos nos despedir desse livro. Temos um último capítulo, que é relativamente curtinho, e logo a seguir dá tempo da gente ainda ler o epílogo e fazermos considerações gerais. Tá? Então, vou deixar essas considerações para depois, fechar um pouco a boca, ou melhor, me ater ao texto, ao invés de ficar falando muito. Vai, sem dúvida, ter uma ou outra interrupção aí quando o pessoal for chegando, mas eu vou procurar não interromper para a gente poder explorar melhor a nossa avaliação final depois. O trabalho dos espíritos no tratamento espiritual. Em todo tipo de tratamento no qual o propósito sincero de auxiliar a humanidade, seja ele de caráter profissional, com os diversos representantes da área da saúde, seja de ordem energética ou espiritual, os espíritos contribuem diretamente, envolve-se e inspiram a todos que estejam imbuídos de responsabilidade. Isso é, não nos atemos aos centros espíritas, tampouco nos importamos com barreiras religiosas criadas ou mantidas pela ignorância humana e pelas pretensões de pureza doutrinária. Deixamos assuntos de sectarismo para quem queira perder tempo. Para nós, é o bastante que as pessoas estejam sintonizadas com o bem e com o trabalho do Cristo. Caso fôssemos nos manifestar apenas em centros espíritas, meus irmãos teriam de convir que o nosso trabalho seria muitíssimo restrito e que grande parcela da humanidade seria deixada de lado, pois na maioria dos países do mundo, as pessoas jamais ouviram falar em espiritismo. Portanto, utilizamos pessoas de boa vontade, médicos e terapeutas sintonizados com o bem da humanidade, apesar de muitos deles se dizerem ateus ou sem religião, pois rejeitam a forma como lhes são apresentadas as propostas religiosas e estão cansados de quem se vale de certas meias-verdades para se autopromover.
não nos importa. Trabalhamos onde há desejo de auxiliar a humanidade e isso nos faz. Boa noite, Odaí. Tanto em casas espíritas fundamentalistas, ortodoxas, como em centros umbandistas, esoteristas, clínicas de saúde mental e emocional, hospitais e consultórios, encontram-se espíritos comprometidos com o bem. Não nos interessa a forma como os médiuns nos descreve perante seus parceiros de trabalho. O que é mais importante não é a forma como somos interpretados, mas o trabalho que logramos realizar. Muitas vezes, espíritos elevados, ao atuarem na Umbanda, foram descritos como caboclos com penas douradas ou prateadas, numa alusão à aura de tais entidades, conforme a linguagem simbólica de nossos irmãos. Em certas ocasiões, já fomos descritos como mestres iluminados em templos esotéricos e universalistas. Em outras, apenas como vultos, percebidos por médicos e agentes de saúde, quem sabe como intuições captadas por eles, ou simplesmente como uma ideia vaga que lhes assomou à memória no momento de tratar seus pacientes ou clientes. Com efeito, não nos importa a forma como somos percebidos e pressentidos, ou como nosso pensamento é captado. Desde que possamos auxiliar em nome do eterno bem, assim continuaremos fazendo o que foi programado pela divina providência. O foco é a humanidade e a meta é o auxílio incondicional aos meus irmãos. Examinemos um aspecto em particular. Muitas vezes precisamos de médiuns doadores de energia, de ectoplasma. No entanto, aqueles que se consideram mais certinhos e em sintonia com as forças do bem, não assentem em nos servir como instrumentos devido a limitações religiosas, à sua formação doutrinária ou ao absurdo preconceito religioso ou racial. Sim, pois existe preconceito também em relação a espíritos. Assim, trabalhamos com os instrumentos que temos à disposição. Não tão santos, nem tão resolvidos e muito menos tão esclarecidos, mas, sobretudo, dotados de boa vontade ou vontade de ajudar. Até certo ponto, suprimos também possíveis deficiências em relação à boa vontade, coração e generosidade naqueles que atuam como médiuns. Nem tudo é perfeito e, se fôssemos aguardar médiuns dispostos a servir que atendam a uma concepção de perfeição ou santidade, que tenham feito a famigerada reforma íntima, por certo, nem sequer teríamos começado o nosso trabalho. Até porque, entre os espíritos de minha esfera de ação, todos somos ainda humanos no verdadeiro sentido do termo. Temos nossas limitações e imperfeições, como meus irmãos da esfera física. Essa realidade faz com que procuremos homens de boa vontade e trabalhemos visando atenuar o sofrimento, limpar energeticamente ambientes umbralinos, contando com aqueles de que dispomos. Utilizamos médicos e outros profissionais, inspirando-os a ajudar os que sofrem, mesmo reconhecendo que nem todos são instrumentos adequados, mas são os que temos. E não podemos deixar de auxiliar por causa da ineficiência ou falta de compostura de alguns. Trabalhamos unidos num propósito humanitário. Para isso, estabelecemos parcerias com pais velhos, mães velhas, com espíritos que se apresentam como caboclos e como guardiões, em suas diversas especialidades, pois, unidos, podemos muito mais.
Atingimos corações e despertamos emoções, às vezes disfarçados como pai velho ou na roupagem fluídica de uma mãe velha, mesmo que nunca tenhamos tido experiência reencarnatória entre os povos que eles representam. Mas que importam os recursos externos se podemos com eles atingir os corações e despertar a fé? Esses espíritos, que se apresentam numa feição menos ortodoxa e fora dos padrões aclamados por fundamentalistas espiritualistas, muitas vezes são muito mais acessíveis do que espíritos espíritas, digamos assim, que forjaram seu método num contexto doutrinário exclusivo e, não raro, são adeptos de certas teorias e conservam algum nível de preconceito mesmo depois de desencarnados. Não podemos perder tempo, pois a hora de trabalhar é agora. Urge que a Terra seja transformada e preparada para uma nova civilização que emerge das cinzas da antiga, sem as limitações próprias dos velhos homens e da velha humanidade. Por que criar barreiras? Por que os preconceitos ainda arraigados? Todos nós somos humanos e filhos do mesmo Pai. Trabalhemos unidos, com a certeza de que na caminhada as diferenças serão aplainadas, como os caminhos que conduzem ao coração do Pai e do universo. Trabalhemos sem a pretensão de agradar quem quer que seja ou de acertar sempre. Trabalhemos dando-nos as mãos, independente da formação social, psicológica, religiosa ou da procedência cultural ou étnica. A grande convocação feita por Jesus, a fim de promover a renovação da Terra, não teve como alvo apenas espíritas, espiritualistas e membros desse ou daquele grupo, de qualquer natureza. Ao contrário, foi feita a todos os homens, de toda a humanidade. Não foi direcionada apenas aos espíritos espíritas, mas aos espíritos da Terra. Os espíritos que dirigem os destinos da humanidade, bem como aqueles que atuam sob sua tutela, trabalham diligente e diuturnamente. Sabemos que temos um tempo muito curto para colher os frutos de milênios de sementeiras e apresentá-las ao Senhor dos Mundos como tributo de gratidão e como oferta ao seu coração generoso pelas inúmeras bênçãos e oportunidades de aprendizado concedidas a nós, espíritos comprometidos com a humanidade. Muito lindo esse texto dele, né, gente? É emocionante. Alguém quer fazer algum comentário aí? Eu sei que você não está chorando, Tó, é coriza mesmo. É emocionante, mas não ao ponto de vir as lágrimas. Mas, Marina, está tutucando aí? Fala, querida. Eu sou uma pessoa que devo muito à espiritualidade. Se não fosse por eles, olha, cara, eu estava me arrastando. E conforme eu tinha alguns anos atrás preconceito com a Umbanda. Uhum. Aí comecei a ler, começou a cair assim no meu colo, né? Do nada. Os algoritmos lá de cima, né? Eu ia na livraria, eu esticava a mão assim, pegava um livro, Pai João de Angola, não sei o quê. Logo quando o Wilson foi fazer uma cirurgia, a última cirurgia dele, na quinta-feira aqui no Ceará, veio aquela preta velha que sempre vem falar comigo e ela falou para mim assim: fala para o filho que os irmãos de Aruanda estão todos esperando por ele. E eu, como o Wilson era vidente, enfim,
Eu cheguei para ele e falei, cara, você tá assim com os homens, né? Porque vão estar todo mundo te esperando. Mas não me liguei, sabe? Quando você não se liga. No sábado ele morreu, né? Foi para cirurgia e morreu. Na outra semana ela veio e falou para mim, filha, eu não me perdoa, mas eu não podia te falar claramente, né? E assim, durante todo o meu período que eu tenho trabalhado com a espiritualidade, eu vejo coisas assim, sabe, fantásticas, fantásticas. E depois que eu comecei a ler os livros da Umbanda, que eu fui conhecendo e sabendo que estamos todos juntos, porque até então eu achava que eles eram do mal, né? Aí, começando a ler, começando a ver as coisas acontecerem, enfim, vejo que somos todos irmãos, trabalhamos todos, né? E lendo os livros lá do Robson Pinheiro, é, os 4 livros deles lá, Legião e os outros livros. A Aí, quadrilogia das sombras. a trilogia. Aí você vê Quadrilogia. o, Tem 4. o trabalho que a espiritualidade, tanto né, dos espíritas quanto da Umbanda, trabalham juntos e suam junto, porque a coisa é realmente suada, né? O trabalho de ir lá no umbral, enfim, todo aquele trabalho. E eu, particularmente, eu recebo muito, mas muita coisa deles, sabe? Muito, muito mesmo. Eu já recebi lá na mesa mediúnica a minha irmã já veio falar comigo, Olha que. o meu marido, e eu não percebi que era o meu marido, só fui perceber 2 dias depois, sabe? Não me Você vê liguei bem, também. bem na miúda para você não reconhecer de cara, né? É, e, enfim, então eu sou muito grata, sabe, Zé? Eles e eu estamos no mesmo patamar, sabe? Eu sempre falo, eu tô mais lá do que aqui. Então, quando eu tô na desobsessão, nossa, para mim, eu tô ali conversando com os meus amigos, sabe? Numa boa, né? E no Reiki também, sabe? No Reiki também. Já participei de cirurgia, nossa, um monte de coisa. Então, eu vejo assim, Zé, o quanto eles estão com a gente, sabe? O quanto eles estão nos carregando no colo, o quanto que eles estão cuidando da gente. Domingo passado, a minha filha recebeu não, a minha mãe e meu marido foram até ela, né? E então você vê, eles estão aqui, a única separação que tem é de corpos, sabe? Corpos físicos, porque até De então, consciência. é, De consciência. Porque é por- quanto mais a gente dá atenção para isso e se apercebe do quanto estamos próximos dessa dimensão vizinha, a gente consegue acessar e compreender com maior facilidade. Agora, quando a consciência não está nem aí com isso, fica difícil. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas, infelizmente. então, logo depois que o Wilson morreu, caiu no meu colo que livro? Aruanda. Eu lembro que nós conversamos logo que você terminou de ler o Aruanda, e aí a gente falou sobre tambores de Angola, ou foi vice-versa, alguma coisa assim. É. Eu também, naquela época, estava descobrindo, tinha lido há pouco tempo os dois, né? E aí depois comecei a me aprofundar na leitura dos livros psicografados pelo Robson, que eu conhecia pouco. A gente já lemos o Dragões na mesma época também, lembra? Sim, O sim. Dragões, da Maria Modesto. E ao longo desse tempo a gente foi criando uma nova forma de perceber o quanto esses preconceitos são tolos e infundados, né? O Joca, Sim. estive conversando com ele no último encontro, agora que a gente teve lá na casa do Nélio,
E ele também tinha muito preconceito, só que em relação aos Exus. Ah, tá. E aí ele começou a ouvir e a ler alguma coisa e falou, pô, peraí, não é nada daquilo que eu estou pensando? Ele comentou isso comigo, e aí eu indiquei para ele uma trilogia de livros psicografados pelo Vanderlei, de autoria de Pai João, e que fala as Guardiões do Amor, as três linhas, né? As Pombagiras, os Exus e os Pretos Velhos. Ele devorou os três. Semana passada ele falou, já li, quero mais, quero mais. Aí eu indiquei para ele o Tambores de Angola, o Aruanda, que ele não conhecia também. Então é importante a gente abrir os horizontes, por isso eu sou muito grato pela oportunidade que nós temos tido aqui ao longo dos anos, da gente escolher livros sem nenhum comprometimento com corrente religiosa ou com formas de pensar. A gente quer o contraditório, a gente quer ouvir de tudo para chegarmos às nossas próprias conclusões e aprendermos uns com os outros, né? Porque tem uma coisa, Marina, não somos nós só que somos assistidos pelos que se encontram do outro lado. Igualmente, eles precisam muito também do nosso auxílio, do nosso suporte, da nossa boa vontade, como o Joseph coloca tão bem aqui. Isso, Sim, para eles, é a matéria-prima fundamental. Sem nós, eles não fazem nada. sim. Porque o focal point hoje é o plano material, a gente está aqui. E eles só conseguem interagir aqui por nosso intermédio, direta ou indiretamente. Não apenas em trabalho mediúnico, não, mas em todas as nossas ações, em todo o nosso convívio, em todos os nossos relacionamentos. A gente fala aqui de saúde e de doença, de medicina da alma e do corpo, mas a medicina mais importante para todos nós é a de curarmos nós mesmos e nos ensinarmos a amar incondicionalmente a nós e aos outros. É só isso. Mas é difícil para dedéu, meu. Tem muito Quanto mais a gente preconceito. entende, mais difícil parece. Zé, por incrível que pareça, tem muito preconceito ainda. Muito. Como? Quem está levantando a patinha, Marília? Fala, querida. Nossa, foi um tapa na minha cara isso aí, viu? Eu sou preconceituosa, gente. Aí eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma amiga muito próxima que ela frequenta Umbanda, né? E ela sempre me chamou. Vamos, vamos, vamos. E eu falando não, não, não. Aí um belo dia bateu em mim. Eu falei, Aliás, tu é lisa que nem quiabo, né, mulher? sou. Aí eu falei assim, gente, porque eu sou reticente para algumas coisas, igual eu trabalho no centro, no TE, só que eu não quero me desenvolver, eu não quero incorporar, né? Então, assim, e as pessoas, Marília, você tem que trabalhar nesse sentido. Gente, se não bateu ainda em mim, deixa quieto, não me acunha, não. Se me aperta por cima, eu saio por baixo, porque eu sou dessas. Aí, de tanto ela insistir, eu bateu um dia, eu falei, eu vou. Gente, eu fui no dia do cigano. Meu, foi a coisa mais delícia da vida. Por quê? Porque eu sou toda amorzinho, né? E os ciganos são assim, eles são muito carinhosos, muito acolhedores, né? E aí, na minha vez lá, o cigano falou: logo mais você tá aqui. Eu falei: não começa com essa história, não, porque eu não vou vir, entendeu? Eu só tô vindo aqui para conhecer. E é isso, passou, né? Aí, quando eu converso com essa minha amiga, ela fala: amiga, só você não sabe, mas eu tenho um propósito, que é te levar para lá. Porque os meus mentores já falaram que você tem que estar lá. Aí eu fico falando para ela, eu falo: sai daqui, Exu, não fica enchendo os meus pacovar, não. Então, assim, isso que vocês estão falando serviu muito para mim, porque talvez o meu preconceito seja
porque eu não conheço, né? Então, eu falo que todo mundo tem preconceito daquilo que é o desconhecido. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente tem o discernimento de saber se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Só que eu ainda tenho essa coisa em mim. Eu falo, ai, não, não é para mim, ai, não sei o quê. Aí ela fala, vamos no Preto Velho, vamos como que chama, gente? A mulher, a Pombagira. Eu falo, não, você vai adorar, Marília, porque ela só fala besteira igual você. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Eu falei, sai daqui, me deixa quietinha lá no centro. Então, assim, é só contar esse episódio para vocês que eu sou uma preconceituosa. Eu diria que você tem um preconceito originário da tua falta de conhecimento. Tua ignorância. Exatamente. Porque todos somos ignorantes em alguma coisa. Exatamente. Não, ninguém sabe tudo. E a Umbanda, embora no Brasil ela tenha uma característica de estabelecimento como instituição religiosa que tem pouco mais de 100 anos, aliás, que começou dentro de uma casa espírita, tá? Um médium que foi repelido pela comunidade, porque ele recebia entidades que se manifestavam de uma forma que eles achavam inconveniente, e ele fundou o primeiro centro. Eu não vou contar a história da Umbanda aqui, porque não é o nosso foco, tá? Mas a origem ancestral da Umbanda é muito anterior à doutrina hebraica. Ela é contemporânea e possivelmente mais antiga que as correntes hinduístas, que remontam a mais de 5.000 anos. O Ifá é a origem de muitos mitos e de muitas religiões que vieram depois e que estão num nível de controle das energias muito elevado. Só que os próprios umbandistas, assim como os próprios espíritas ou candoblecistas, na grande maioria não conhecem em profundidade as religiões com as quais se identificam. É muito intuitivo. Dentro de casas espíritas, a gente encontra pouquíssimas pessoas que realmente se dedicam a entender em profundidade que é não o espiritismo, o movimento espírita, mas o estudo das relações entre os planos físico e extrafísico, como eles se processam, quais são as diversas características. Aqui tem quem goste de história, e eu sou um deles, eu adoro história, assim como também geografia. Entre os espíritos, idem àqueles que procuram se aprimorar, se aprofundar mais nessa ou naquela corrente. Há outros que gostam de matemática, então eles vão mais para o campo das exatas. Há outros que se afinizam com a medicina, do mesmo jeitinho que aqui, e com características muito, muito, muito diversas. Agora, a nossa sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela é preconceituosa, indubitavelmente. E isso vai para dentro das religiões que são formadas por pessoas. E as pessoas são preconceituosas. Eu conheço vários dirigentes de instituições religiosas que são profundamente preconceituosos, racistas, até. Aí é cruel, misóginos, ou que não gostam de crianças. Está cheio. As imperfeições humanas não têm barreira religiosa, elas brotam em qualquer terreno. Assim como as qualidades. E, de repente, um indivíduo que está lá numa vibração muito densa, muito pesada, muito ligada à matéria,
e vai a uma casa espírita, ele não vai se sentir confortável lá dentro. Vai ficar faltando alguma coisa. Ele pode até pesquisar muito, estudar muito, fazer vários cursos, mas ele não sente aquilo brotar de dentro dele. Aí, de repente, acontece como com você. Vai conhecer uma outra corrente religiosa e ali percebe uma afinidade vibratória que não tem na casa espírita. Uhum. Mas eu acho que o meu preconceito, ele gira em torno das oferendas, sabe? Ainda me pega demais. Isso são exterioridades. Então, e aí eu falo, ai, gente, enquanto você tá doando, até alimento eu acho errado, porque tem muita gente passando fome. Agora, pegar coisinha viva, sabe? Bicho, essas Não, coisas, e isso nem pensar. Sacrifício de animais, então, aí eu já eu abomino. nem entro num lugar que tem essa prática. Se eu entro e fico sabendo depois, não volto. Aham. Acho que Sacrifício de animais, de qualquer espécie, é absolutamente inválido dentro dos nossos propósitos de vibração energética. sim, Isso é a sim, sim. primeira Aí fica coisa. assim, ai, meus Há princípios lugares. vai fora Eu disso. fui, por exemplo, convidado por um amigo para ir à inauguração de um centro de Jurema, que ficou fechado desde a pandemia, reabriu, eles conseguiram um outro espaço aqui relativamente próximo, aqui perto do Terminal João Dias, e eu fui na inauguração. Eu não vou contar a história inteira aqui, talvez eu já tenha até contado. Mas, gente, depois de 45 minutos eu não aguentava mais ficar lá dentro. Eu tive que ir, e eles fechavam o portão lá embaixo e não dava para sair antes do final da cerimônia. Chegou um momento que eu falei, não tem jeito. Aí eu fui falar com alguém e falou, ó, por favor, não... quanto tempo vai demorar? Ah, isso vai até meia-noite, uma hora. Então, sinto muito, mas eu preciso ir embora. Você pode abrir o portão para mim? Na hora que eu saí, saiu uma renca atrás de mim. Um ambiente pesado, muita fumaça de cachimbo, de charuto, um ambiente fechado, a repetição interminável de cada uma das entidades tocando aquelas mesmas músicas e blá, 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 blá. Eu não entrei em transe, eu entrei em nóia, eu queria ir embora dali. Não bateu. Já outras casas de Umbanda que eu conheço, que Jurema é uma linha diferente, tá? São absolutamente tranquilas, tem um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio. Tem os atabaques? Claro que tem, é natural e é importante a vibração dos atabaques, mas dentro de um contexto de harmonia, de equilíbrio, sem exageros de espécie alguma. Não tem álcool, não tem tabaco, não tem oferenda, nem sacrifício nem se fala. Não tem exageros de toda espécie. É uma coisa natural, humana, acima de tudo, humana. Até a pinga do cigano eu tomei, Zé. Eu já... E era boa a cachaça? Porque lá em Bragança tem umas cachaças boas. Uma delícia, acredita? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou tomar a pinga, ele tá me dando, mas eu não posso negar, né? Tipo, é falta de educação. Não pega nada, não. É só questão de foco. Cada um com o seu cada um dentro da sua vibração. Nós sabemos que isso não é necessário e que as entidades mais elevadas não se utilizam desse tipo de vibração porque elas não precisam. Simplesmente por isso. Não porque são melhores ou piores, mas porque não precisam mais. Só isso. Tem pombagiras que são escandalosas. Eu conheci uma Maria Padilha uma vez que, que encanto de mulher. Se ela tivesse encarnado, eu ia pedir ela em casamento. Maravilhosa, uma pessoa doce, brilhante, extremamente assertiva nas suas colocações, sensível num nível impressionante. E era uma pombagira, ou caracterizada dentro dessa egrégora. Conheci uma Maria Molambo, que era
já brincalhona, falava besteira, falava palavrão, tal, mas de repente ela ficava séria e te falava 2, 3 frases e te congelavam, ou que me congelaram, de tão profundas e tão assertivas em relação a mim. Nunca uma entidade numa casa espírita foi tão assertiva a meu respeito, como naquela ocasião, que era uma pombagira. Então, todos esses preconceitos, Marília, é que você é preguiçosa para ler. Então, nem vou ficar te recomendando Não, mas leitura, porque não adianta. falando nisso, eu quero uns livros, depois eu vou te pedir. Tá? Esses que eu indiquei para o Joca, pergunta para ele quando você tiver oportunidade, é que aí você não está no grupo do Rei, que você toda hora está lá. Você encontra com o Joca. Uhum. Pergunta para ele, troca uma ideia com ele, porque ele passou por esse mesmo processo de aprendizado que você está aparecendo. E agora, recente, daquele último encontro do nosso grupo para cá. Uhum. Troca uma ideia com ele, de repente é mais uma coisa. A gente está aqui para fazer network, gente. Não é só para se encontrar uma vez por semana aqui. É para conversarmos uns com os outros quando tem alguma coisa pertinente, como eu falei com Marina e você agora há pouco, porque a gente tem coisas em comum e, eventualmente, um pode precisar do outro, ou pode ter algo a oferecer para o outro. Né? Com certeza. Então, tá bom. Bom, ainda temos mais uns minutinhos nesse espaço aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou vamos fazer o epílogo e aí a gente já passa para o encerramento na outra sala? Então, vamos lá. Além do cérebro, epílogo. Além do cérebro, além do corpo, além da matéria e da vida orgânica, outras vibrações, ondas, frequências e dimensões existem, vibram e interagem no cosmos, num maravilhoso espetáculo de coexistência pacífica. Somente os manipuladores, os políticos da miséria humana, os que se mantêm na retaguarda do mundo velho e das velhas crenças de uma ciência retrógrada, é que teimam em ver a vida diminuta, restrita, confinada à matéria. Além do cérebro, o mundo mental. Além do corpo e das reações químicas, a vida emocional. Além do físico, dos músculos e nervos, o espírito imortal. Muito além das perspectivas limitadas de abordar a saúde humana, a ciência do espírito. E além de tudo isso, de todas as concepções filosóficas, de todas as crenças e de todas as ciências, Deus. Um universo quântico substitui o mundo puramente orgânico, material. A energia sutil sobrepõe-se à realidade estritamente material. O magnetismo ressurge como um instrumento de percepção e artífice de possibilidades infindáveis de cura, muito além do cérebro e dos conhecimentos nele arquivados pelas descobertas mais importantes acerca da matéria. Muito além da realidade humana, a realidade do espírito. Muito além dessa vida, outras vidas, outros mundos, outras humanidades. Muito além de tudo que o homem possa conceber na limitação imposta pela ciência humana, existem outros mundos dentro desse mesmo mundo e além dele, com sua civilização, suas conquistas, seus acertos e desacertos. Em suma, algo mais existe para além da imaginação e das crenças comuns daqueles que se encastelaram e se confinaram nos limites acanhados da matéria. Além dos médiuns, aos espíritos. Além dos religiosos, a espiritualidade. Além das discussões e superstições, a certeza da imortalidade. Além da sepultura e da morte, o recomeço.
um sopro de imortalidade que aniquila a própria morte. E o mundo se inspira para prosseguir mais além, num outro mundo, numa vida mais brilhante e bela, que é de onde os poetas captam a inspiração e os escritores dos dois mundos se exaurem na transpiração, na interpretação, na pesquisa profunda, animadora, instigadora de uma ciência nova, que dá à luz uma nova humanidade. Além das guerras, outras batalhas existem nos bastidores da vida. Outros poderes e outras lutas, movidas apenas pelo desejo de poder. Mas, acima de tudo, a justiça que nunca falha, a misericórdia que a todos envolve, mesmo os maus. Além de tudo isso, Deus, o círculo perfeito, cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum. O ser presente e permanente ante a impermanência do universo, dos universos. O ser, o indizível, o único verdadeiramente imortal, porque não submisso às leis que transformam a matéria constantemente, nem limitado pelo tempo ou pelo espaço. Deus, o apanágio de uma nova era, para o qual caminham as nossas descobertas da ciência. Deus, não o Deus criado pelas religiões, nem o que elas a respeito dele ensinam, mas a mente criadora, mantenedora, que dá suporte, sentido e existência a tudo que a mente humana é capaz de pensar, imaginar e pressentir. Deus, além da ciência, da magia, da imaginação. Além do cérebro, que se limita, restringe-se, diminui-se e contrai-se por não conseguir avançar por si só, além das concepções acanhadas da matéria e dos materialistas. Mas, muito além de tudo isso, nossa meta, nosso caminho, nossa transcendente e metafísica realidade, a realidade do espírito. Muito bom. Gente, vamos encerrar essa sala e partir para a próxima? Fechando aqui e abrindo lá. Tcharam, tcharam, tcharam. Não, acho que está todo mundo aí, né? Faltando alguém? Bom, se tiver, está chegando. Gente, olha, acho que cada livro, cada obra, cada autor traz assim uma bagagem importante, uma gama de conhecimentos, uma forma de nos aproximar daquilo que ele tenta explicar. E é difícil a gente comparar um livro com outro. Mas, em termos estritamente didáticos, eu tenho para mim que esse foi um dos livros mais, assim, assertivos, mais objetivos, talvez até pelo tema, claro,
de todos aqueles que nós já estudamos aqui. Essa é a minha opinião pessoal. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, começando pela Mel, né? Você nem abriu a boca hoje. Já abri sim, é que vocês não viram, estou caindo de sono. Boa. Mas é o seguinte, eu acho que esse livro trouxe para a gente a oportunidade de um outro ponto de vista, né? O ponto de vista dos profissionais de saúde em relação aos problemas de saúde e a empatia com o paciente. Porque muitas vezes, quando a gente está na condição de paciente, a gente não consegue dimensionar todos os processos, todas as etapas que tem que acontecer para um atendimento ser bem sucedido. E muitas vezes, como a gente não tem essa oportunidade, essa visão, a gente reclama de um atendimento que foi rápido demais, de um atendimento que deveria ter sido melhor, de um atendimento que foi com aluno, ou que foi com mais de uma pessoa. E quando a gente tem a dimensão e a consciência ampliada do mundo espiritual e da atuação dos espíritos nesse processo, a gente consegue concluir que nada dessas, digamos, entre aspas, diferenças, essas adversidades acontecem nem por acaso e nem para prejudicar o paciente, mas sim porque houve um planejamento no mundo espiritual para que uma consulta ou uma intervenção de saúde acontecesse exatamente da maneira como aconteceu. Então, muitas vezes, a gente, como paciente, só consegue valorizar aquelas coincidências que aconteceram para nos ajudar, para nos conceder algum tipo de vantagem, ou para que, por exemplo, a nossa consulta, o nosso procedimento fosse adiantado em vez de adiado. E todas essas, digamos assim, entre aspas, esses imprevistos também acontecem com um propósito. E através do estudo desse livro, a gente pôde conhecer um pouquinho de como que funciona esse mecanismo do ponto de vista espiritual. Então, eu acho que foi de grande valia a gente poder conhecer um pouco desse ponto de vista na área da saúde, para a gente poder valorizar aqueles médiums da área da saúde que estão ali se esforçando para passar as informações que são concedidas a eles naquele momento, ou na forma de intuição, ou na forma de uma intervenção, ou na forma de um conhecimento compartilhado, uma consulta com mais de um profissional, uma troca de ideias dentro de uma equipe de trabalho. Então, muitas vezes, a gente, como paciente, tem uma visão muito limitada desse processo, né?
que está demorando, que não era para ser assim, que foi combinado de um jeito, foi feito de outro. Então, a gente precisa se lembrar que tudo está subordinado ao funcionamento e à aplicação das leis universais. A gente está o tempo todo emanando e captando energias na troca com outras pessoas e na troca com o ambiente. Então, dentro desse processo dinâmico, a gente atrai ou repele situações que vão beneficiar de alguma forma o nosso aprendizado como espírito. E isso não pode ser de forma alguma descartado ou desvalorizado dentro desse processo. Então, muitas vezes, uma consulta que foi reagendada, um procedimento que foi adiado, um remédio que foi trocado, tudo isso está dentro do planejamento que serve de medida para o nosso aprendizado naquele momento. E cabe a nós, com o conhecimento que nós temos, saber acatar esses imprevistos e essas coincidências como parte do nosso questionamento, como parte do nosso aprendizado, mudando de uma vez por todas, ou na medida do possível, aquela perguntinha, em vez de falar por que que isso está acontecendo comigo, é o que essa situação, o que essa mudança está tentando me ensinar. Então, mais uma vez, acertadamente, nós fomos intuídos, principalmente o José Antônio, para escolher um livro como esse para os nossos estudos. Então, eu me sinto profundamente grata por essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu dia a dia como profissional de saúde e mostrar que também, para quem tem conhecimento, às vezes é difícil lembrar, né, dessas coisas. E as circunstâncias vêm realmente para dar aquela cutucadinha, falar assim, ó, lembra? Não é só a matéria, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa acontecendo, para que a gente não se desvie do nosso propósito. É isso, gente. Então, a gente tem que se lembrar, tanto enquanto profissional, como enquanto paciente, que a gente está o tempo todo interferindo na vida das pessoas, modificando a realidade ao nosso redor e fazendo disso argumentos para o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, acho que nessa altura do campeonato, não cabe mais a justificativa, o argumento de que a gente está sendo prejudicado, a gente está sendo lesado, combinou uma coisa e fez outra, pedimos uma coisa e recebemos outra. Então, a gente acho que já chegou num nível de consciência que não vai mais questionar os porquês, mas vai questionar como, em que medida esse conhecimento, esse acontecimento, essa circunstância está ressoando comigo, dentro do meu processo. Porque a gente tem que lembrar que cada um está num degrau. E que, como a gente não acredita em acasos, as coisas têm um propósito para acontecer. É isso.
Muito bom. É legal a gente porque ter cada também um esse... tem o seu processo. É muito legal a gente ter esse enfoque que você dá, do ponto de vista estritamente clínico mesmo, do atendimento a pessoas com a medicina convencional, dentro de um ambiente que não é hospitalar, mas é um ambiente de saúde e que você lida diretamente, diariamente, com essas situações. Nós, como pacientes, né, acho que não tem mais ninguém aqui da área da Marília também, embora a Marília atue de uma forma um pouco direcionada, né, mais atendimento pontual, individual, pessoa a pessoa. Ela não tem um atendimento generalizado com gente estranha, né, que ela é obrigada a atender no dia a dia, um atrás do outro ali, numa sequência obrigatória. Mas a grande maioria de nós, quando eventualmente precisamos de algum tipo de suporte médico, de qualquer natureza, a gente tem uma experiência momentânea e levados pela nossa dor, pela nossa necessidade. É totalmente diferente do que aquele que está nos atendendo, e muitas vezes em situações extremamente complexas que envolvem ambiente, recursos, outras pessoas, mas principalmente é uma das coisas que aprendemos muito aqui com o Joseph também, pelo menos eu espero que tenhamos aprendido. O desenrolar de qualquer processo de atendimento clínico que recebemos, desde agendar uma consulta, até eventualmente passar por vários procedimentos, até uma cirurgia invasiva, o que quer que aconteça, vai depender fundamentalmente da maneira como nós nos colocamos diante da situação e das pessoas que vão nos atender. Porque isso vai influenciar diretamente, tanto no atendimento que receberemos, quanto no desenrolar positivo ou negativo da solução daquele problema, daquela anomalia. Qualquer que seja o caso, uma pessoa de boa vontade, uma pessoa interativa, uma pessoa que é reconhecida e respeitosa com aqueles profissionais que a estão atendendo, que entende que junto com eles tem também espíritos ali atuando e que vão interferir no tratamento, positivamente ou não, depende do que levamos até lá. Muitas vezes somos nós, os cavalos de Troia, que levamos conosco energias extremamente densas e negativas que contaminam o ambiente e a pessoa ou pessoas que estejam nos atendendo. E aí surge a má vontade, surgem os adiamentos, surgem os erros, surgem as sub ou não possíveis avaliações, não se identifica com precisão o diagnóstico. E, em muitas causas, eu posso dizer com certeza que os responsáveis por isso não são os profissionais que estão nos atendendo, mas nós mesmos. Primeiro, porque criamos a anomalia, a doença, seja ela qual for, ela é originária das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E segundo, a nossa forma de aceitar e interagir com aqueles que vão nos atender. A gente nota que as pessoas que têm boa vontade, que se submetem a um tratamento com tranquilidade, ainda que sinta dor, não se torna uma pessoa mal-humorada, amarga, essas têm uma convalescença ou passam pelo processo de uma maneira muito mais suave do que aquelas que são reativas, que estão sempre reclamando, aqueles que são poliqueixosos, aqueles que nunca reconhecem um profissional pela sua qualidade, está sempre julgando, sempre achando que está aquém daquilo que merece, se colocando de forma superior em relação aos outros.
vai dar ruim, inevitavelmente. Porque é a energia que geramos se catalisando e se densificando na nossa frente, através de pessoas, circunstâncias, acontecimentos e por aí vai. Esse é o aprendizado, gente, para todos nós, tanto aqueles que, como a Melissa, se encontram num campo, como aqueles que entre nós aqui atuam como médiums ou passistas, ou aplicando reiki, ou em qualquer outra atividade espiritual, nós sempre vamos nos defrontar com pessoas que estão entre esses dois extremos, da reatividade, negatividade total, até aquelas que chegam a ser deslumbradas, acham que tudo é maravilhoso, que milagres acontecem, acreditam em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. No meio desse bololó todo, tem as pessoas de bom senso, mas não são a maioria. Então, cabe a cada um também o respeito, o carinho, o acolhimento para com esses que não estão suficientemente esclarecidos para receberem da melhor forma que poderiam o tratamento que recebem. Falei muito. Quem não abriu a boca ainda? Claudinha, Vanessa, está acordada ainda? Firme e forte. Estamos aqui. Opa, então, chegou até em casa já? Cheguei, consegui Quem chegar. deve ter apagado Trânsito foi hoje. a Antonilda. A Tó já foi embora. E aí, menina, dá a tua opinião. Fala um pouquinho com nós. Ô, gente, eu não sei, às vezes, como não é só comigo, né? Quem dera que fosse eu, ou quem eu acho que sou, né? Para dizer que seria a única, mas às vezes a gente passa por situações que fazem a gente se testar mesmo, né? De situações das mais bobas, das mais tolas. E aí são nessas horas que você tem que refletir quem você é, pensar nisso tudo que a gente escuta aqui, que a gente conversa, né? Que a gente reflete sobre a espiritualidade, sobre a nossa crença, né? Eu falo muitas vezes nisso, assim, não importa quem que a gente queira chamar, né? Esse nome, essa energia, esse amor, se é Deus, se as outras pessoas vão dar outro nome. Mas é ele que move, né, que faz com que a gente consiga ter forças mesmo. Essa semana foi bem intensa, tô passando por uma fase bem puxada no trabalho, quando a gente acha que vai ficar mais leve, volta, né. E aí você fala Quando não assim foi? é. E aí você fala assim: "Meu Deus, né, por quê? Por que que eu tenho que aprender com isso, né? O que que eu tenho que aprender?" Quantas vezes você fala isso, né, Zé? "O que que eu tenho que aprender com aquela pessoa no trabalho que aparentemente, de forma gratuita, não gosta ou discorda, ou sei lá, que às vezes você nem sabe o que é que a pessoa sente, né?" Então é muito difícil. E aí eu acho que é isso, é tentar olhar. Eu estava ouvindo vocês no carro, eu estava lembrando as poucas vezes que eu fui, não sei exatamente, também era mais nova, se era Umbanda, se era Candomblé, né? Qual dos tipos, porque tem essas variações e tudo. Mas eu acho que é isso, é energia. Eu já fui em igreja católica lá e eu me senti muito bem, e de uma outra vez não, e já fui na igreja evangélica, uma vez que me convidaram, né? Então é muito isso. E tem uma cena muito engraçada. A pandemia me deixou preguiçosa com essa história de ir, porque eu pouco vou na federação, né? A gente fala que aqui, mas presencialmente eu pouco vou. Falo às vezes com o Júlio e tal, mas vou pouco. Mas eu fui um domingo há muitos anos já. E eu estava lá com as minhas filhas,
e me lembro de uma música que eles estavam cantando que era, eu não vou saber cantar agora, mas é uma música que fala que você deixa o seu barco lá na praia. Gente, me mexeu tanto aquela música. Eu não sei explicar o porquê, mas eu fiquei emocionada, arrepiada. E às vezes eu tô no carro indo pro trabalho, que é, por incrível que pareça, às vezes é o único momento que eu tenho de estar só comigo, né, e quieta, porque o tempo todo você tá fazendo coisas, e eu coloco essa música, e aí eu fico assim, me conectando comigo, com Deus, e você vê, né? Foi um dia que eu estava lá por alguma razão, então eu acho que é isso, essa energia de amor. Não tem a ver com essa questão, mas uma história que me fez refletir muito. Talvez você até conheça eles, porque eu não sou tão de internet. Mas meu namorado me mostrou um vídeo de que está super na mídia, o aviador, acho que é Lito o nome dele, né? E eu vi o vídeo, fiquei encantada assim com a forma dele falar sobre aviação e tudo. E depois desse vídeo que eu vi, o último vídeo que eu vi dele, ele já estava com a doença, não tinha ainda diagnosticado, e eu achei tão bonito o vídeo, não era um vídeo sensacionalista, não era um vídeo falando sobre espiritualidade ou religião, mas ele, no final do vídeo, ele ainda achava que ele estava com uma inflamação cerebral, agora parece que, né, diagnosticou uma doença muito rara e tudo, mas no final ele falava assim, que ele era uma pessoa que acreditava, que tinha a fé dele, e ele era muito determinado, e que ele ia, assim, se esforçar para fazer tudo o que estava ao alcance dele, para ele se tratar e ficar bem. Eu achei tão bonito a forma como ele colocou a questão dele, e sem falar exatamente de uma religião ou de espiritualidade. Então, acho que é isso, né? Como é que a gente se coloca nas situações das mais difíceis, né? Como é uma situação dele que é de doença, como é que a gente se coloca numa situação de um desafeto, de uma discussão no trânsito, no trabalho, enfim. Então, acho que tá com vocês aqui me ajuda a refletir sobre essas coisas, a pensar quando às vezes meu impulso fala, ai meu Deus do céu, e aí você fala, não, deixa eu voltar. Então acho que é muito bom mesmo, de verdade. É um grãozinho assim de areia muito pequeno dentro de tudo que eu ainda tenho que aprender, mas eu fico muito feliz, de verdade. É isso. Legal, Bruno. Muito bom. Está me lembrando agora, eu não lembro se foi Chico, uma vez que foi perguntado por alguém sobre como distinguir entre as pessoas que sofrem, aquelas que estavam num processo de reparação compulsória, daquelas que efetivamente escolheram passar por determinadas situações difíceis, seja doenças do corpo ou da mente, limitações de toda ordem. E o Chico sorrindo diz: ah, muito fácil. Aquele que tem dor e sorri é porque escolheu, aceita e sabe que aquilo vai passar. Aquele que se rebela é porque ainda não entendeu, está sendo compulsoriamente colocado para suavizar, mas ainda não chegou a esse ponto. Então a dor vai subindo até que quebre essa resistência. E isso tem tudo a ver, porque quanto maior a nossa flexibilidade, a nossa aceitação diante dos infortúnios, sejam eles quais forem, mas principalmente aqueles que atingem a nossa saúde física ou mental, que não é menos dolorosa, é que realmente somos aferidos por nós mesmos, né? Porque a gente consegue perceber as nossas reações, como nós nos situamos diante dos nossos problemas, como reagimos a eles. Quer falar, Mel? Só tenho a acrescentar a passagem do Evangelho que fala que a dor, ela é uma companheira, ela é uma benfeitora,
porque ela obriga a gente a se voltar para o processo de autoconhecimento, né? A gente conhece os nossos limites, conhece até onde vai nossa vaidade, conhece até onde vai o nosso orgulho e conhece até onde vai o nosso egoísmo, que são as 3 manchas do nosso perispírito, né? Então, quando você está num processo muito intrincado, doloroso de saúde física, muitas vezes a vaidade vai cedendo lugar para o próprio processo de definhamento do corpo físico, né? O egoísmo, ele cede lugar à necessidade de ser uma pessoa condescendente com os outros. Você vai precisar da ajuda de alguém, então você vai acabar sendo uma pessoa mais agradável com os outros, justamente porque você precisa delas. E, por fim, acaba com o seu egoísmo, porque você não consegue fazer tudo sozinho por si mesmo. Então, essa fragilidade que a dor traz para cada um de nós, ela é vivenciada de forma diferente por cada pessoa, mas ela sempre vai tocar nesses 3 pontinhos necessários. Ai, que fofura! O que era isso? É a minha gatinha, quer dizer, é a minha netinha. A Maia tá até de roupinha, ó, no frio. Oh, que fofura! Uhum. Então, e necessariamente um processo doloroso ele vai tocar nesses 3 pontinhos, no orgulho, na vaidade e no egoísmo, na medida da entrega e do aprendizado de cada um, né? Então, algumas pessoas demoram mais, outras menos, para poder compreender como a dor tem o poder de lapidar cada uma dessas manchas. Perfeito, muito bem colocado. Alguém mais? Várias pessoas que nem falaram nada ainda, fiquem à vontade, gente. Você me fez pensar uma outra coisa, Melissa. Eu concordo com você, né? A gente tende a ser mais condescendente, repensar, mas também tem um outro lado, né? Por mais que a gente esteja até do lado, eu me lembro, meu pai, quando estava doente, a gente tentava ajudar, mas quando você está doente, é você com você mesmo, né? Não tem, mesmo que alguém esteja do seu lado, é você, é aquele momento que é seu, né? É a sua evolução, é o seu corpo, é o seu sentimento. Você pode até ter alguém do lado, mas é você que vai ter que trabalhar aquilo em você, né? Não, ninguém pode fazer aquilo por você, né? É um momento. É o seu processo. Por mais que a gente se abra para receber ajuda, tem coisas que só a gente vai poder lidar. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a dor, quando você convive com ela, você tem um limiar diferente das outras pessoas. Então, você consegue, na maioria das vezes, trabalhar com dor, sorrir com dor, fazer as coisas com dor, por quê? Você aprendeu a conviver. E aí a diferença vai estar na forma como você transmite isso para as pessoas, da sua relação com a dor. Ou você se torna companheira, você se torna amiga dela e deixa ela te ensinar o que você precisa, ou então
você desconta nas outras pessoas o que está acontecendo com você. E aí o caminho é mais longo, né? É exatamente essa comparação que o Mas Chico é isso mesmo. fez, né? Cada um tem o seu processo e o seu ritmo, né? E Para nível de poder resiliência lidar também. com a dor. Você colocou muito bem. Pessoas que convivem com a dor, principalmente aquelas que isso é recorrente e por longo período, tendem a desenvolver uma resiliência que uma pessoa que nunca sentiu dor nenhuma, se chegar perto da metade do limite que a outra está acostumada, já entra em pânico, já começa a berrar, já quer se anestesiar, pedir sedação total, porque não aguenta, né? A gente brinca muito sobre o limite de dor entre homens e mulheres, né? Do ponto de vista estritamente de sexualidade. Mas não é tão simples assim. Eu conheço pessoas, sexo masculino, que têm historicamente uma vida difícil, de muitas dores e com muita resiliência. E conheci mulheres também que a menor dorzinha de cabeça, uma picada de agulha, nossa, virava um bicho. Cada um com seu cada um. Agora, historicamente é fato, as mulheres têm uma resiliência maior à dor que os homens, via de regra. Só que isso também tem a ver com a característica de cada um, com a maneira como cada um se coloca, e Melissa colocou isso de forma preciosa. Tornar a dor sua amiga, se tornar íntima dela, reconhecê-la, aceitá-la como uma companheira de jornada e procurar, como a Vanessa colocou, aprender com ela. O que isso está me ensinando? Dica? E com isso a gente aprende, né, a, a lidar com essas adversidades ao longo do tratamento, né? Falar, sua consulta foi adiada, o seu medicamento foi trocado, vamos aumentar, vamos diminuir, trocou de médico, não é aqui, é lá. Então, todas essas adversidades que Síndrome dos surgem no planos meio de do saúde. caminho, não só dos planos de Não, saúde, né? serviço de saúde, de uma maneira geral, público ou privado. Serviços de saúde, SUS principalmente, né? Paciente vai aqui, vai lá, vai ali, e às vezes Eu ia passa falar a de vida saudade agora. peregrinando, às vezes passa a vida peregrinando para tentar resolver uma situação que num passe de mágica poderia ser resolvida por alguém de boa vontade. Então, tudo isso também faz parte desse processo de aprendizado, dessa experiência. Porque assim como a gente acredita, né, que as universais funcionam perfeitamente, a gente está sempre atraindo e repelindo experiências que vão auxiliar nesse nosso processo de aperfeiçoamento. Por isso que a gente tem que criar uma forma diferente de interpretar, caso a gente ainda esteja brigando com o mundo por conta dessas adversidades. Isso aí. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ainda temos os 5 minutinhos. Não, temos 10 minutinhos. Ou podemos encerrar por aqui? Melissa já está no amarelo piscante. Vanessa também está doida para chegar em casa, né? Que você nem chegou ainda. Você veio no embalo, Marininha tá que tá ciscando ali, tadinha. Antonilda já foi, então, nem pensar.
A Cláudia não estava nem abrindo o olho quando ligou a câmera. Então, gente, vamos fazer naninha, deixar as meninas descansarem. Estão todas exaustas, precisando de uma boa noite de sono. Aliás, todos estamos, né? E confiar que esse aprendizado, de alguma forma, vai nos ajudar a enfrentar com um pouquinho mais de equilíbrio, bom senso e conhecimento quando tivermos que passar ou quando estamos passando por dores de qualquer natureza. Eu que me cuide, porque eu, como raramente sinto dor, né, muito mais raramente ainda fico doente de algum tipo, tenho que ficar esperto, porque em algum momento vou ficar, isso é inevitável, para saber como vou reagir a isso. Então, esse conhecimento se aplica para mim de forma assim, muito intensa. Então, vamos encerrando aqui. Semana que vem a gente já começa com o outro livro, O Amor Além de Tudo. Vamos trocar altas ideias e dar algumas risadas com o Dr. Inácio. Ele é uma figuraça também, gosto muito dele. É um livro gostoso, rápido, fácil da gente interpretar, vai coincidir bem, acho que dá para encerrar o ano com ele. Então, por hoje, beijo no coração de todas, estejam em paz, uma boa noite de sono. Vamos pedir que Nossa Mãe Maria vele por nós durante essa noite e que, se de alguma forma tivermos alguma tarefa do outro lado e sejamos dignos de ser chamados para isso, que possamos dar o melhor de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente! Obrigadaço! Boa Deus, boa noite. Boa semana. Boa noite a Deus todos. abençoe a todos. Boa semana. Espera aí, Gratidão. Maria, não te ouvi. Você está falando comigo? Você estava dizendo alguma coisa, eu não te ouvi. Não, eu falei boa noite, fiquem com Deus. Ah, então tá. Não, eu pensei que você estava tentando dizer algo. Não.